E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora no podcast de hoje. Que climinha, hein? Que climinha. Óbvio que a gente leva na esportiva, que a gente leva na brincadeira, né? No final a gente leva na brincadeira, mas são cenas lamentáveis que aconteceram no clássico Choque Rei. Cara, pô, não vou ficar aqui fazendo um julgamento de valor, nem nada disso. A gente vai deixar nossa opinião, obviamente, né? O que que a gente acha disso, que obviamente também a gente acha lamentável, condenável. A gente tem a seguinte opinião de que punições deveriam, pelo menos, acontecer para ambos os lados, tá? Ambos os lados, que eu não estou tomando partido de ninguém, tá? Vambora, a gente ficou devendo o podcast da sexta-feira por questões de correria, por ser sexta-feira. A gente acabou não falando dos jogos de quinta-feira da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então tá aqui, o São Paulo empatou com o Nacional, placar importante. Acho que pensando no jogo da volta, o empate eu acho que é justo. É um primeiro passo. Não digo que é um passo inteiro, mas é um primeiro passo. E o Flamengo venceu o Bolívar, precisava vencer e vencer bem, fazer resultado, fazer gols, porque jogar o segundo jogo fora de casa na altitude é muito complicado, é muito difícil. Então essa vantagem de 2 gols é uma vantagem importante. Ela não decreta o resultado de forma alguma, até porque depois de tomar uma santa goleada do Botafogo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente não sabe em que condições o time chega para esse jogo da volta da Libertadores. Mas fez o seu papel de casa, fez a sua lição de casa. Vencer o adversário, difícil, porque o segundo jogo vai ser na casa do adversário, na altitude, vencer por mais um gol de diferença. Então, acho que esse planejamento, talvez 3 gols fosse o ideal, talvez fosse o ideal, mas acho que 2 gols de diferença dá para você fazer a gestão de uma forma, de repente, não digo mais tranquila, mas de uma forma mais sossegada, talvez, não sei, né? Não sei nem se essa palavra, nem se é esse termo. Atlético Paranaense venceu o Belgrano 2-1 e o Cruzeiro perdeu do Boca Juniors, jogo fora de casa. Tem o jogo da volta agora, né, em Minas Gerais, para buscar esse resultado. Mas enfim, né, nada perdido, apenas um gol. A gente sabe que o Boca é um time enjoado, é difícil de jogar com os caras. Bom jogar para fazer catimba, para fazer cera, para provocar. Vai ter torcedor, e é importante a gente ficar de olho, que vai provocar o torcedor do Cruzeiro, né? Vai ter o tal do famoso gesto da coceira, né? Que eles gostam de falar, o tal do gesto do racismo. Então, acho que é importante todo mundo ficar de olho, a polícia ficar a postos, para já coibir qualquer tipo de manifestação de cunho racista. Isso precisa acabar. Se a Conmebol não faz nada, eu acho que a nossa justiça tem o poder para fazer isso, porque o jogo vai ser aqui. Então, todo mundo ficar de olho, né, e punir com rigor qualquer elemento que ache que é mais, digamos assim, que é mais importante, de repente, que a justiça brasileira. Tá? Vamos embora, vamos seguir com a agenda do final de semana. Tivemos rodada da Série B, mas vamos para a rodada da Série A, deixar o destaque aqui, que hoje também estou com um pouquinho de pressa e temos assuntos quentes a tratar, né? Temos assuntos muito quentes a tratar. O Grêmio perdeu do Bahia, Atlético Mineiro empatou com o Cuiabá, o Fortaleza venceu o Bragantino 2-1 e naquela altura do sábado o Fortaleza assumia a liderança do Campeonato Brasileiro, aguardava a rodada de domingo e por boa parte da rodada de domingo ainda assim permaneceu na ponta da tabela até chegar o clássico derradeiro, o jogo derradeiro entre Botafogo e Flamengo, e aí sim consolidou o Botafogo como líder do campeonato. Mas até então o Fortaleza, o torcedor do Leão, teve um longo período, algumas horas, algumas longas horas, não diria longa, acho que para o torcedor passou muito rápido, né? Mas passou aí algumas boas horas curtindo a liderança do campeonato. Acho isso importante para uma organização, para uma agremiação que está buscando essa posição de destaque no cenário nacional. A gente, no último podcast falando de Brasileirão, a gente falou muito desse Fortaleza, o que, que a gente acha, possibilidades de título. Não vou falar sobre isso de novo, vamos esperar o campeonato, de repente esperar o Fortaleza se consolidar na liderança, que isso pode acontecer. A gente tem um Botafogo que vai disputar a Libertadores ainda, a gente não sabe como é que vai se desdobrar, né, esse confronto com o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras melhorou muito, o Botafogo está bem demais,
mas o Palmeiras melhorou muito, pelo menos na questão anímica, né? Na postura, que era uma coisa que eu sentia que o Palmeiras estava devendo muito. Então melhorou bastante. A gente não sabe como é que vai se desdobrar e de repente o Botafogo seguindo na Libertadores, as chances de repente de título, não só do Fortaleza, mas de qualquer outro adversário, aumenta naturalmente, porque você tem que despender esforços. Não é segredo para ninguém. O ano passado não era segredo para ninguém que o objetivo máximo, prioridade máxima, isso declarada pelo Fernando Diniz já no início da temporada, que a Libertadores era o grande objetivo, que era um sonho do torcedor, era um título que faltava. E não tenha dúvida alguma que a prioridade máxima do Botafogo é a Libertadores da América. Isso o Arthur Jorge pode vir aqui, pode vir acolá, falar que não tem prioridade, não tem objetivo maior. O John Textor pode falar a mesma coisa, mas a gente sabe que o objetivo maior, a cereja do bolo da temporada, é a Libertadores. Então, aguardar, né? Aguardar. Acho que o Fortaleza tem que seguir fazendo o seu papel, olhando com carinho para a competição. De repente, pode respingar alguma coisa, manter a regularidade, essa regularidade que já vem chamando a atenção. Então, assim, eu acho que é, o momento mais crítico é quando chega a irregularidade, e aí a gente observa. Mas neste momento, seguir pontuando, seguir buscando, pontuar o máximo que dá, porque à medida que a temporada vai avançando nesse segundo semestre, a gente sabe que muita gente vai perder ponto, e a gente tem, por exemplo, o Palmeiras e o próprio Botafogo, que é o líder, perdendo muitos pontos nesse miolo aí, nesse período de temporada de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro e agora de Libertadores também. Fluminense empatou com o Corinthians 0-0, resultado que não foi bom para ninguém, né? Todo mundo ficou ali meio de poxa, né? Poxa vida, ninguém se desgarrou da parte de baixo da tabela e a rodada de domingo, vamos passar por outros resultados primeiro. O Atlético Goianiense venceu, finalmente venceu em casa, 1-0 para cima do Internacional. Criciúma 2, Vasco da Gama 2, o Criciúma até sai na frente. O Vasco consegue uma bela virada, dois golaços, né? Impressionante. E o Criciúma consegue a igualdade. Resultado também que para as duas equipes pensando aí, vislumbrando, né, o meio para cima da tabela também não é interessante, né? Resultado que e para o Criciúma também para de repente se consolidar e afastar ainda mais qualquer risco de rebaixamento, de pensar em rebaixamento, também não foi um resultado interessante, até porque jogou em Santa Catarina. Dos dois clássicos, clássico paulista e clássico carioca, Botafogo 4, vou começar com o Botafogo, porque o clássico de São Paulo foi muito quente, né? O jogo terminou com confusão, a gente abriu o podcast destacando essa confusão. Vamos pegar alguns trechos da súmula do Rafael Claus, que contribuiu muito para que a confusão acontecesse. Óbvio que nada justifica, a gente sempre fala isso. Nada justifica. Quem entra na confusão são os atletas, são os membros das comissões técnicas. No caso do Palmeiras, teve até o Gandula envolvido, mas né, o árbitro também, por algumas decisões, o gol anulado, o tempo de acréscimo, a gente sabe que isso vai inflamando os jogadores e os torcedores, e isso vai levando naturalmente a temperatura, e qualquer provocação que acontecer vai ser o estopim para. Volto a repetir, não é desculpa, acho que isso justifica qualquer atitude, mas contribui, né? O árbitro ele é naturalmente um agente catalisador desses grandes momentos, né? Desses grandes momentos que aconteceram nessa partida. Bom, o Botafogo fez o primeiro gol, o Flamengo empata, o Bruno Henrique faz até uma provocação do choro, e aí depois o resto é história, né? O Botafogo consolida a goleada, 4-1, teve chance, o Almada teve uma penalidade, né? Ele perdeu uma penalidade. O 4-1, acho que o torcedor rubro-negro tem que comemorar, tem que comemorar. Você vai falar, caraca, você tá me falando que eu tenho que comemorar? Tem que comemorar, porque, olha, poderia ter sido 6-1 tranquilamente esse jogo. Esse jogo poderia ter sido tranquilamente um 6-1, porque teve o pênalti que a gente acabou de citar aqui, e teve, acho que pelo menos uma grande, esqueci quem foi agora. Teve uma grande oportunidade assim, que foi escancarada, né? Foi escancarada. Então, comemorar, porque poderia ter sido uma humilhação histórica, poderia ter, já foi, né? 4-1 já foi, no momento das duas equipes. Se a gente parava para pensar, pô, o Botafogo hoje é o novo rico, é o novo rico. Tem se destacado aí por grandes contratações, fez aí a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, é verdade. É verdade, vem se consolidando cada vez mais como uma equipe referência, sim,
É verdade, né? É verdade, mas você colocar em pé de igualdade hoje o Flamengo, que vem se construindo, né? Vem se reconstruindo já há muito tempo, e o Botafogo, que hoje é um novo rico, poxa, ainda não há nível de comparação. Com todo respeito ao torcedor do Botafogo, o torcedor mais analítico vai saber o que eu estou falando. Eu não estou falando em termos de tradição, de camisa, de jogadores históricos, estatísticas, quantos jogos um ganhou, quantos jogos o outro perdeu, quantas goleadas tiver. Eu estou falando de momento. A gente falava que a gente destaca toda a temporada começa. Quem são os grandes favoritos a ganhar tudo? Flamengo e o Palmeiras. A gente sempre fala isso. Né? Já há uns 2, 3 anos a gente está falando, 3, 4 anos pelo menos, a gente está falando isso. Por quê? Isso é o reflexo, isso é o retrato natural de que essas duas equipes são as mais ricas, a mais poderosa, as mais bem administradas do país. Hoje, o Botafogo, o Fortaleza, começam a entrar nesse bolo. Mas eles são tão ricos quanto? Eu acho que não ainda. Apesar das contradições do Botafogo, é só a gente olhar o que o Palmeiras consegue fazer de repente na categoria de base. Né? O Flamengo, vou pegar o Flamengo, já está pensando em construir seu estádio. Que equipe hoje no Brasil pode se dar ao luxo de olhar e falar, pô, vamos construir um estádio? É um estádio ultramoderno, com estrutura ao redor, pensa tudo, né? Pensa tudo. Infraestrutura de logística, de transporte, o estádio, o tamanho do estádio, a quantidade de público que o estádio pode receber, como é que vai ser o desenho do estádio, que equipe hoje do futebol brasileiro pode se dar ao luxo de parar e pensar nisso? Só o Flamengo. Só o Flamengo. Então a gente tem um Flamengo que está mirando um novo estádio, e a gente olha para o Palmeiras, por exemplo, categoria de base forte, time feminino forte. O Botafogo tem o time principal hoje, masculino forte. Mas para chegar no que o Flamengo é hoje, o que o Palmeiras é hoje, tem um chão. Você não corta etapas simplesmente, pô, vou colocar um monte de dinheiro hoje e a gente vai cortar etapas. Talvez, esportivamente falando, na modalidade masculina, que é o carro-chefe, hoje a gente dá para igualar. Hoje dá para bater de frente. Mas em outros âmbitos, ainda não. Existe um chão a ser, existem águas a serem remadas e a serem exploradas. Né? Então, esse resultado, 4-1, ele é muito simbólico, ele é muito até porque o Flamengo tem como treinador o Tite, né? Tite que comandou a seleção brasileira por 6 anos praticamente e que tem entrado em polêmica, né? Com algumas reclamações, rebatendo a imprensa. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que cada treinador tem que falar o que sente. E eu tô do lado do Tite. Pode falar, não, mas é injusto, porque ele envolve. Cara, assim, eu acho que cada um tem que ter o direito de falar o que pensa, o que está sentindo, tá certo? Ele, pô, gostou de uma coisa aqui, pode estar correto ou não. Eu estou com ele no sentido assim, cara, deixa o seu desabafo. Depois, os caras vão ver se ele está certo ou errado, mas deixa o seu desabafo. Eu gosto de pessoas que tenham personalidade, não corporativista, como o Tite era, né? O Tite fala algumas coisas hoje, ele reclama algumas coisas hoje, que muitas pessoas o cobravam quando ele era treinador da seleção brasileira. Pô, você é o treinador da seleção brasileira, você tem mais proximidade com a CBF, você pode mudar algumas coisas. E ele pouco se preocupou em fazer isso. Então, de repente, sou assim, hipócrita dele falar, pô, ele agora está sendo hipócrita, porque ele teve a chance de mudar alguma coisa e ele não se preocupou com a classe de jogadores, de treinadores, de profissionais. E agora ele se preocupa. É óbvio, agora é treinador do Flamengo. Então agora ele está sentindo na pele. Pô, mas ele já tinha sentido na pele antes. Sim. Ele se omitiu? Pô, entenda como quiser. Talvez ele se omitiu, talvez não. Eu não sei. Eu sei que assim, se é o que ele está sentindo, deixa o cara falar. Depois a gente debate, pô, é a hipocrisia do cara. Pô, beleza, tem uma certa hipocrisia mesmo. Mas enfim, mas voltando ao clássico, é muito simbólico esse 4-1. É muito simbólico, porque o calendário das duas equipes ele é muito semelhante. O Flamengo avançou na Copa do Brasil, mas não tem um jogo a mais. Não jogou mais que o Palmeiras, não jogou mais que o Botafogo. Falar de Botafogo só porque foi embate da vez. Ambos estão jogando a Libertadores, ambos estão jogando o Campeonato Brasileiro. Então, você meter 4-1, podendo ter sido pelo menos 5-1 com a penalidade que não foi marcada, isso é uma chacoalhada de respeito.
Né? Isso é uma chacoalhada de respeito. E as provocações vão acontecer, enfim. A mesma coisa aconteceu no Palmeiras e São Paulo. Foi um jogo quente. E aí, gente, não vou entrar no mérito da arbitragem. A gente já deixou uma leve crítica aqui ao Rafael Klaus, né? Porque assim, o árbitro ele apita o jogo, né? Ele para o jogo, a arbitragem anula gol, a arbitragem dá cartão, né? A arbitragem deixa a bola rolar, picota o jogo, expulsa membro de comissão, enfim, a arbitragem que dá tempo de acréscimo, é a arbitragem que dá essas opiniões, dá essas minha opinião sobre os lances mais polêmicos. Segundo gol do Palmeiras, para mim foi gol. Ah, mas tava atrapalhando o goleiro. Para mim foi gol. Para mim foi gol. Você pode falar o que quiser, não encostou na bola. Ah, tava na linha de visão do goleiro. Para mim foi gol. Para mim foi gol. É como se fosse uma cobrança de falta onde tem uma barreira. Ah, mas ali ele tá na. A barreira não. A barreira pode atrapalhar ou não. Isso é lance de jogo para mim. Se a bola encostasse, acho que era o Flaco Lopes que estava ali, né? Se a bola encostasse nele, aí eu ia falar, pô, desviou, mas ali, pô, estava na frente do goleiro, encobriu. Eu acho que eu vejo numa situação de falta, né? Eu não acho que ele influiu, obviamente, né? Porque tem um corpo na frente do cara e tá atrapalhando o seu ângulo de visão, mas para mim foi gol. Para mim foi gol. Ah, pô, pode argumentar o que quiser. Eu sempre falo aqui, eu priorizo o gol. Eu priorizo o gol. Tem impedimentos que eu questiono. A gente fica aqui, pô, caramba, tá de brincadeira, né? O cara com meio ombro à frente, tá no lado. Mas é o que é para todo mundo. Aí a FIFA precisa mudar a regra, mas a gente continua reclamando e faz parte. Esse para mim foi o gol legítimo. Pô, aí acontece aqui, acontece ali, confusão aqui, confusão acolá, não sei quanto tempo de acréscimo, o Palmeiras faz o gol nos acréscimos, e aí você vê que vai inflamando. Você vê que vai inflamando. Vai incendiando o jogo, vai levando a partida por um caminho que, poxa, se a gente não tivesse anulado aquele gol, o segundo tempo acabava com 5 minutos de acréscimo, estava tudo certo, o torcedor São Paulino ia dormir de cabeça quente do mesmo jeito, mas pelo menos não ia ter tido a confusão. Talvez, talvez. Aqui é o campo do talvez, não dá para a gente ficar teorizando aqui. O que eu digo assim, a arbitragem ela condiciona muitas coisas. Né? Eu sempre falo aqui, pô, os árbitros do Brasil, cara, assim, eu não vejo a hora de repente acontecer uma liga. Não sei como é que vai acontecer, né? Porque se os times brigam desse jeito, como é que isso pode acontecer? Eu não sei. Mas se acontecesse, pô, né? Vamos profissionalizar a arbitragem de fato, né? Pô, vai ter todo mundo carteira assinada, vai receber um salário, vai receber plano de saúde, ganha um adicional por jogo. Ah, cometeu gafe? Tá fora, tchau, demitido. Ah, não, não, demitido. Né? Demitido. Você não tem capacidade para exercer a sua profissão. E tá tudo bem. E não tem problema. Né? Enfim, 2-1. Vamos com as notícias do dia. Começar com o viralizou aqui, né? Tivemos muitas homenagens ao lendário, ao eterno Silvio Santos. Deixar aqui o nosso salve também ao gigante da comunicação brasileira, animador de galera, de auditório, né? Eu assisti muito Silvio Santos. Para quem não assistiu, eu digo aqui que eu tenho uma certa idade e assisti muito o Silvio Santos e a gente cita o nome desse grande personagem para deixar a nossa singela homenagem, né? Vamos lá, aqui ó, homenagens ao Silvio Santos, apareceu no telão de estádio. Bom, o Bruno Henrique a gente falou, fez o gesto de choro depois do gol, depois teve que ouvir também, né? E por aí vai. Silvio Santos vem aí, vou deixar a página do Viralizou na descrição do vídeo aqui confusão, foi até o vestiário, teve soco na cara, teve empurrão, enfim, né? Auxiliar do Palmeiras de novo expulso, falou um monte pro Rafael Claus, deixa eu tirar a janelinha aqui, não sei se eu posso rodar. O Patrick, né, deixar um destaque aqui pro Patrick do São Paulo, ele numa disputa de bola com o Estevão do Palmeiras, ele acabou, cara, ele caiu desacordado ali, foi um lance meio forte. Ele foi lá, postou que tá tudo bem, o Estevão pediu desculpas também. Aqui, né? Depois o Bruno Henrique provocou, teve que ouvir depois, né? Provocou, teve que ouvir depois. É, provocação faz parte.
Fica aí, a página na descrição do vídeo. Vamos avançar, que eu preciso terminar com as notícias esportivas, trazer a tabela do Brasileirão. E aqui, cara, assim, uma das justificativas para uma fase do Flamengo e para tantas equipes, aqui a gente corrobora, não vamos mentir, não vamos ficar de demagogia. O calendário ele é agressivo. Como é que você vai manter a regularidade, o alto nível com um calendário desta forma? Ah, mas o Jorge Jesus conseguiu. Não adianta a gente pegar um fenômeno que aconteceu e usar como parâmetro. Esse que é o grande ponto. As pessoas pegam um fenômeno e elas transformam como padrão. Né? Não foi padrão, cada vez mais, cada temporada que passa, fica evidente que foi um fenômeno. E outra coisa, o Jorge Jesus não repetia o time toda vez. Isso é uma lenda, né? Tem muita gente falando, não, o Jorge Jesus sempre usava o time base. Não, é uma lenda isso. Isso é uma lenda. Ele mudava os jogadores, mas mantinha o nível de atuação. Mérito dele, o que ele fazia nos treinos, a mobilização que ele fazia em cada pré-jogo, eu não sei, não sei o que era feito, até porque ele fala que é segredo. E que siga sendo segredo, porque deu certo, né? E tantos outros vão buscar esse segredo. Fato é que cada ano que passa fica claro que aquilo foi um fenômeno. Então, assim, a irregularidade, a má fase, todo mundo passa. E o calendário é responsável. Agora sim, o Flamengo usa isso como o Tite tem reclamado bastante disso, tem batido muito nessa tecla. O Abel já falou muito sobre isso, hoje ele fala um pouco menos. E aqui tem, né? O calendário do Flamengo é menor do que de 8 times da Série A. Então, pegar alguns times da Série A aqui, ó. O time que mais atuou até o momento da temporada é o Fortaleza, curiosamente, um dos líderes do campeonato. 54 jogos em 5 competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Em seguida vem o líder Botafogo. Você vê que, curiosamente, os dois líderes tiveram muito mais jogos não, tiveram mais jogos, né? Tiveram mais jogos na temporada. 53 jogos, somando Carioca, Taça Rio, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E aqui, as equipes. Bahia e Bragantino, 52 jogos. Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras, 51. Grêmio, 49. Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo, 48 jogos. Então você vê que é uma distância de 6 jogos do Flamengo para o Fortaleza. São 6 jogos de diferença. E o Fortaleza vai jogando lá e o Vojvoda não reclama. O foco do Vojvoda é futebol. Vai atrapalhá-lo? Vai atrapalhá-lo. E Fortaleza, a gente sempre destaca aqui, Fortaleza não é um grande centro logístico do nosso país. É uma capital, mas não é um centro logístico de voos, né? De voos, de conexões. Não é Fortaleza. É em São Paulo e Rio. Então, para quem tanto reclama, né? Quem tanto fala, reclama não, assim, argumenta talvez, reclama um pouco também. Quem tanto fala, né? Está num grande polo logístico do nosso país, que é o Rio de Janeiro. Pô, imagina para o Fortaleza. Imagina para o Fortaleza levar tudo isso, né? Vamos lá, vamos com o Palmeiras aqui, ó. A súmula do Rafael Klaus. Vou pegar aqui, ó. Ele destaca algumas coisas, né? Após o término da partida e antes de deixar o campo de jogo, o VAR me sugeriu revisão. E aí ele viu que o senhor José Rafael, é o famoso Zé Rafael do Palmeiras, agarrando o pescoço do senhor Rodrigo Nestor e com uso de força excessiva que revidou com um soco no rosto do adversário, né? Então, o Zé Rafael segurando o rosto do Nestor e o Nestor revidou com um soco no rosto do Zé Rafael, né? Ambos não receberam cartão vermelho devido ao fato de se dirigirem aos seus respectivos vestiários de forma imediata. Eles não estavam em campo, então eles não receberam cartão vermelho, né? E aí ele relata tantas outras coisas, objetos foram atirados, falou de dirigentes, né? Na saída para o intervalo, segundo o relato do Klaus, o diretor de futebol do Palmeiras o abordou. Klaus, qual o seu problema com a nossa comissão técnica? Você tem problema? É melhor não apitar mais. Você é tendencioso. Isso em relação à expulsão do auxiliar. Então você vê que o jogo foi quente, né? O jogo foi quente. Enfim, cara, o que que eu acho, mano? O que que eu acho? Eu falei, pô, o jogo é quente e tal, a gente até dá risada, a gente muitas vezes trata como folclórico. Houve reclamação de que o Luciano, depois do gol, foi provocar, né? Porque chutou a bandeirinha. Primeiramente, sim, essa questão da bandeirinha,
Eu vi muita gente falando, pô, estão querendo acabar com o futebol. Eu já falei sobre isso também. Falando, cara, eu acho que tem que deixar o cara comemorar como ele quiser e tá tudo bem. Mas assim, essa comemoração, o Veiga já recebeu o cartão por isso, e tantos outros já recebeu. É uma comemoração que é vista com maus olhos pela arbitragem. Tem padrão? Tem critério? Não tem. Né? Não tem. Mas a gente sabe que é passível de cartão. Aí fala, pô, provocação. É o estádio do Palmeiras, a bandeirinha tem o símbolo do Palmeiras, né? Eu entendo como uma provocação, mas assim, você vai comemorar como? Num estádio que tem torcida única. Então você vê que é sempre um toma lá da cá, né? É sempre um toma lá da cá. Pô, o cara pode comemorar? Eu acho que pode, mas aí, pô, aí chutar a bandeirinha, já teve tantos atletas que já tomaram, o cartão Veiga comemorava muito assim, e aí ele parou de fazer isso na casa dos outros, começou a fazer isso. Acho que ele nunca fez, né? Não sei. Ele falou, cara, eu sempre chuto só no Allianz Parque porque tem a bandeirinha tem o símbolo da equipe rival, então é desrespeito e tudo mais, então ele não faz isso na casa dos outros. Foi uma entrevista que eu vi ele falando. Mas enfim, é passível de cartão. Aí se fala, pô, tem o logo do Palmeiras, é provocação? Imagino que sim. Mas aí, pô, onde é que o cara vai comemorar se só tem torcedor do Palmeiras, é torcida única em São Paulo? Aí tem soco na cara aqui, pega no pescoço ali. Eu falei, cara, assim, uma confusão não começa sozinho. Uma confusão não começa sozinha. Eu tava vendo algumas cenas, não vi na íntegra todas as imagens. Eu não entendi eu não entendi esse Gandula. Eu não entendi o Gandula. Diz que ele passou ali perto do banco do São Paulo, né? Provocou, enfim, depois ficou em campo, em vez de sair de campo, apareceu um monte de gente querendo tirar o cara da confusão e o cara ali na confusão. Entendeu? Assim, o que que esse cara tá fazendo aí? Tá prejudicando o Palmeiras. Entendeu? Aí o Palmeiras toma uma punição, o Palmeiras vai cobrar desse cara. Esse cara tem que ser banido do Allianz Parque, na minha opinião. Esse cidadão que. Pô, mas o torcedor pode achar folclore. Pô, ele provocou, foi legal, causou confusão. Pô, aí causa uma confusão, o jogador pega dois, três jogos de gancho porque agrediu o outro e tudo mais, enfim, né? Eu acho que tem que ser punido. Todo mundo que se agrediu ali, o próprio Lucas falou. O Lucas falou depois na zona, porque o Palmeiras ninguém falou nada, né? Não foi nem protesto nem nada. É mais para evitar falar de cabeça quente, para evitar falar alguma bobagem, né, de cabeça quente. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, foi isso, né? E todo mundo optou por não falar, nem na zona mista, nem no, nem o técnico Abel Ferreira depois, né, em coletiva. Então, se for opção do próprio Palmeiras, tá tudo bem. Acho que entende que que posso falar alguma coisa acalorada ali, falar alguma coisa mais exaltada, então melhor evitar, acho que não tem problema, né? É vida que segue. Agora, sim, eu acho que a punição tem que acontecer. Punição de jogadores envolvidos, membros de comissão técnica, o próprio Palmeiras que eu falei, eu não entendi o que esse Gandula estava fazendo na confusão, dirigentes, porque isso aí, a Leila que fala mais, a Leila que fala muito sobre isso, né? Quando ela vai criticar o John Textor. Ah, esses cartolas do passado não tem mais espaço, não deveria ter. Então eu espero que ela tome uma atitude contundente em relação ao profissional, né? Ao bandeirinha que causou essa confusão aí, enfim, né? Porque querendo ou não, isso prejudica o Palmeiras. Isso acaba prejudicando o Palmeiras. Vamos ver se ela que falou tanto, né, do John Textor, não só do John Textor, mas de tantos outros dirigentes, né? Ela no programa da Ana Maria, inclusive eu assisti esse programa acidentalmente, né? Acabei vendo esse programa. Ela criticou o Belmonte, né? Ela criticou o Carlos Belmonte. Então vamos ver se ela vai tomar uma atitude contundente, se ela vai mostrar que tem espaço para essas coisas do passado, ultrapassadas ou não. Eu acho que não tem mais. Né? É o discurso da própria presidente do Palmeiras. Aqui, ó, o lesão do Ferreira. Trazer primeiro do Patrick, né? Que a gente tinha comentado. Tá aqui, né? Postou a foto, mandou um salve pra galera. Está tudo bem. E o Estevão, né? Publicou, pediu desculpas ali, né? Que é um momento tenso. Longe de ser de propósito, né? É um momento tenso, disputa de jogo, acontece. Mas o cara cai desacordado, né? Você fica sensibilizado na hora, né? É um lance forte, chama atenção.
E aí o Ferreira, né? O Ferreira se lesionou e aí começam outras reclamações, né? Começam outras reclamações. Pô, tivemos tantos jogadores lesionados nesse campo do Palmeiras. A CBF tem que proibir, a CBF não tem que proibir. Gente, isso aqui, cara, é uma discussão que eu acho que ela é mimimi, ela é chororô. Desculpa, assim, você fala, mas isso não é campo de futebol, isso é campo de society. Se a CBF permite, não adianta a gente ficar reclamando. Não adianta ficar reclamando. Eu vou muito na linha do que o Abel fala. Eu prefiro um campo sintético do que um campo todo esburacado, onde fica saindo tubo de grama, onde a bola não corre. Eu vou mais nessa linha também. Eu prefiro ir mais nessa linha. Se a CBF permite o gramado sintético, né, então acho que assim, sinto muito. Né, todo mundo vai ter que dançar com a dança. Agora, pô, isso não é campo, isso é campo de society. Cada vez mais vão ter equipes, enquanto a CBF permitir, cada vez mais equipes vão ter gramado sintético. Porque é fácil a manutenção é mais barata, né? A manutenção é mais barata. Então tem o caso do Allianz Parque, tem o caso do mais emblemático, tem os mais emblemáticos, né? O Allianz Parque, tem a Liga Arena, a antiga Arena da Baixada, Atlético Paranaense e tem o Newton Santos. Você vê que são estádios gigantescos, equipes que estão na Série A e todo mundo vai ter que jogar. Então, assim, tá falando que é mimimi, mais um cara se machucou. Cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Para mim, vira mimimi, porque assim, sabe que vai ter, e não é só contra o Palmeiras, vai ter contra o Atlético Paranaense, vai ter contra o Botafogo. Volto a repetir, eu acho que mais equipes vão adotar o gramado sintético. Não tem jeito, porque hoje as grandes arenas, elas são casas de show também. Então, para você fazer essa transição do campo de futebol para a arena de shows, isso é muito custoso para o gramado, né? Isso custa muito para o gramado. Aí você pega o Internacional e o Grêmio. Pô, tiveram o caso ali, a tragédia com as enchentes. Pô, será que vale a pena a gente trabalhar com gramado natural? Será que não é melhor a gente eventualmente trocar para o gramado sintético? Brasil, condições climáticas. Pô, tem lugar que é muito quente, tem lugar que é muito seco, tem lugar que falta água. Será que não é melhor jogar com gramado sintético? Então você vê que assim, é um problema, entre aspas, que ele potencialmente vai se espalhar pelo país inteiro. Então, se você vai ficar reclamando, você vai passar a vida reclamando. Ou a gente se adapta, vamos fazer o nosso CT, campos de gramado sintético, para os jogadores se adaptar, ou vai ser assim, cara. Pô, eu acho que tem a ver as lesões? Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver. Porque você não consegue, né? Assim, a mudança de direção, ainda mais um jogador como o Ferreira, né? Tem que trava o pé no grama, dá uma deslocada ali, se lesiona. Eu acho que tem a ver, mas eu volto a repetir. Assim como está sujeito a acontecer isso no gramado do Allianz Parque, está sujeito a acontecer isso no Newton Santos, está sujeito a acontecer na Liga Arena e potencialmente tantas outras arenas que vão adotar um modelo de negócio semelhante, que é um modelo de negócio que neste momento é mais bem sucedido. Para você criar um estádio que é uma arena multishow, multiuso, né? Multiuso, para shows, para espetáculos, para eventos corporativos, para futebol, é muito mais barato. Então, assim, pô, vamos fazer um movimento para que isso seja banido? Então todo mundo tem que adotar. Como isso é possível ainda? Eu vou na linha do Abel. É melhor um gramado. É melhor um gramado. A gente viu, cara, toda temporada tem isso, pô. O Maracanã joga o Fluminense, joga o Flamengo, às vezes joga o Vasco. Aí, pô, tem períodos que o gramado fica impossível de praticar. E tá todo mundo reclamando. Pô, o gramado do Maracanã tá um lixo. O Castelão, mesma coisa. Joga lá o Fortaleza e joga o Ceará. Pô, aí dá um tempo lá, pô, o gramado tá uma porcaria. Não tem tempo do gramado se recuperar. Assim, pô, para você ficar num campo porcaria e você ter um gramado sintético que não é igual, mas faz a bola rolar, eu prefiro o gramado sintético. Eu vou por essa linha. Ou não, pô, todo mundo, né, só pode praticar futebol se a grama estiver praticável e todo mundo tem que ter grama natural. Os caras vão ter que pensar algum plano. Pô, no caso de arenas compartilhadas, pô, vão ter que ver esse calendário aí.
algumas equipes vão ter que jogar fora. O Flamengo eventualmente vai sair do consórcio, vai ter o seu estádio. Não é? Aí é uma discussão muito mais profunda. É aquilo que eu estou falando. Tipo, essa coisa de, pô, mais uma vez, que gramado porcaria, que campo de society, que não sei o quê. Cara, isso aí é um mimimi. Agora é um mimimi, porque não vai mudar. Vai ser assim. Encara o Palmeiras no Brasileirão, encara o Palmeiras no Paulista. Se de repente o Palmeiras passar na Libertadores e o São Paulo também passar, pode encarar na Libertadores. Já aconteceu nas últimas temporadas de encarar o Palmeiras lá na Copa do Brasil, mas quando elimina o Palmeiras lá, ninguém reclama. Agora que perdeu, pô, mas o Ferreira lesionou, pô, mas aí é aquela coisa. Você sabe que o jogador como o Ferreira, o cara do drible, dá para arriscar jogar contra o Palmeiras? Pô, não dá para arriscar perder do Palmeiras também. Então, assim, são escolhas, gente. São escolhas. Não adianta, pô, é aquela coisa. Eu cansei de criticar o Abel quando ele falava do calendário. Eu falei, pô, o calendário é agressivo, legal. Mas, poxa, é o que é, cara. É o que é. A sua presidente está assinando. Tá assinando embaixo. Tem mais torneios, tem mais jogos, tem mais dinheiro. A sua presidente está assinando. Você vai ficar chorando aí até quando? Né? Isso é bom para você também. Porque você está ganhando o seu salário. Ah, mas é ruim para o espetáculo ter uma série de situações. E tudo bem. E tá tudo bem, mas existe um certo ponto que a reclamação vira mimimi. Pô, reclamamos uma vez. Pô, reclamamos duas vezes. Os caras levantaram, né? Assim, a galera que reclama do gramado sintético, assim, vão de repente pegar o presidente do São Paulo, esqueci o nome dele agora, do saudoso Júlio Casares, né? Do saudoso Júlio Casares. Ele já abriu uma representação, já foi na CBF conversar, pegar outros presidentes, falar, gente, a gente precisa acabar com isso aqui. Então não adianta, assim, se o presidente da equipe não faz o trabalho de bastidor, de chegar e de falar, pô, esse gramado não dá mais. Não adianta fazer um postzinho de rede social, falar, pô, que merda, esse gramado é uma merda. Não adianta, cara. Porque é o que eu falei, a partir de um certo ponto, a gente concorda, a gente fala, pô, beleza, o gramado não dá. Quando começam os primeiros jogos, as primeiras lesões, você, pô, realmente faz sentido, né? É complicado. Né? O corpo do cara é um instrumento de trabalho. Mas a partir de um certo ponto, onde o cenário foi consolidado, então assim, o gramado foi. Pô, a arbitragem ruim está consolidada e você está reclamando até hoje. Então é mimimi da minha parte também. Eu vou seguir reclamando. Nunca falei que não era. Mas agora sim, o gramado sintético consolidado. Cadê? Alguém vai falar alguma coisa? Ah, ninguém falou nada. Então tá bom, então é assim que é. Então a partir de agora é mimimi. Tá entendendo? Pô, mas eu vou fazer um gramado só para jogar contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense e contra o Botafogo. Eu acho que vale a pena. O Botafogo hoje é o líder do campeonato. Se você quer brigar por título, você tem que bater os caras lá. O Palmeiras é um rival que você não pode perder. Então, assim, a gente vai jogar lá, a gente não pode perder lá. E o Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, hoje a Liga Arena, poxa, também é a equipe que está sempre, né, brigando pelas cabeças. Pô, não dá para perder ponto para os caras lá, porque ele é rival nosso. Então a gente precisa ganhar dos caras lá também. Pô, não vale a pena você ter um campo para isso? Para preparar os caras para enfrentar essas equipes? De repente vale, ou não vale. Eu acho que vale. Quanto custa isso? Quanto custa perder para o Palmeiras? Quanto custa de repente brigando pelo título perder do Botafogo? Quanto custa de repente brigando por um G4, uma vaga de Libertadores, você perder para o Atlético Paranaense? Eu acho que custa caro. Vale mais você ter um campo de um CT de treinamento, um campo para você preparar os caras, do que você não ter. Pô, mas aí você não está vendo dinheiro. O torcedor também não vê dinheiro. O torcedor vê contratação, o torcedor vê vitória. Né? E depois o resto é chororô, é mimimi. Não vê o que fazer. Enquanto os caras não levantaram o movimento de, poxa, tem que acabar com isso aí. Vamos acabar com isso aí? Vamos acabar com isso aí. Tá todo mundo junto? Óbvio que os que têm não vão concordar, mas é votação. Não, isso aqui não é possível. É que nem o calendário. Pô, esse calendário não dá. Esse calendário é agressivo. Tá acabando com meus jogadores. Pô, mas teu presidente tá aceitando isso aí, né? Eu falei, pô,
É reclamação? É mimimi? É chororô? É, mas eu acho que todo mundo tem que reclamar, né? Deixa o seu manifesto. Eu acho que faz parte, né? Faz parte. Enfim, né? Vamos finalizar aqui, vai. Já estou me delongando, era para ser mais curto. Tá aqui, Botafogo líder, Fortaleza o vice, o Palmeiras 41 pontos e o Flamengo também os mesmos 41 pontos. Com a derrota, o São Paulo ficou um pouquinho, né? Estava encostado no G4, ficou um pouquinho, mas eu acho que está todo mundo meio no bolo ali, né? Pensando em gestão da temporada, eu acho que está tudo sob controle, né? Uma derrota aqui, derrotas ali acontecem, fazem parte. Equipes são equipes que estão disputando mais de uma competição. É difícil, tem que fazer escolhas difíceis, tem confusão, tem rivalidade, tem erro de arbitragem, tem gramado que você não está acostumado ou que está acostumado. Tem uma série de situações. Tem uma série de situações. Eu acho, isso é a minha opinião, eu acho que é mais interessante essas adversidades da Série A do que você estar na Série B, viajando para interior de algum estado que a estrutura logística ela é ruim, que o gramado é uma porcaria, então o risco de lesão é muito maior que do gramado sintético, muito maior, né? Porque se o gramado do Allianz Parque fosse todo esburacado e alguém se lesionasse, iam reclamar que o gramado é esburacado, né? Aí os caras iam falar, pô, mas aí não tem o que fazer, é uma casa de shows, né? Não dá tempo do gramado regenerar. É isso que tem. Eu me lembro, acho que acontecia muito do gramado ruim e o pessoal reclamava. Eu não me recordo 100%, o torcedor lembra mais que eu. Mas eu acho que reclamava. Pô, o gramado aqui tá intragável, tá impraticável. E chegou um momento que os caras falaram, pô, vamos mudar. Para manter a qualidade de espetáculo mais barato, mais fácil de manutenção, vamos mudar. Não, naquela época ninguém falou nada. A CBF, pô, tá tudo certo. Vocês querem ter esse gramado? Tá ok. Pô, mas na Europa não pode. Na Europa não pode muita coisa. Na Europa não pode muita coisa. Você quer comparar o Brasil com a Europa? Aí eu acho que você está indo por um caminho perigoso, hein? Eu acho que você está indo por um caminho, por isso que o esporte lá é melhor, por isso que lá a visibilidade é maior. Tem uma série de motivos pelos quais o futebol europeu ele tem muito mais visibilidade do que o brasileiro. Muito mais coisa. E vai muito além de gramado. Vai muito além de gramado, né? Eu acho que a arbitragem é mais importante a gente arrumar, a gente corrigir os erros de arbitragem do que parar para pensar no gramado. Eu acho que o gramado ele é importante também, mas ele é secundário em relação a gente ter uma arbitragem decente no Brasil. Eu acho, mas essa é apenas a minha humilde opinião. Bahia, São Paulo, Cruzeiro, joga hoje o Cruzeiro, né? Cruzeiro encara o Vitória no Barradão. Juventude venceu, gol do Nenê, hein? Nenê, o guerreiro imortal, o nosso saudoso Highlander. Bragantino, Internacional, Criciúma aqui, Grêmio, Corinthians, e aí a zona do rebaixamento com Vitória, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Fluminense dá uma estacionada. É um momento da temporada importante de fazer a gestão. Tem Libertadores, então você tem que fazer escolhas difíceis. Não tem o que fazer. Meio de semana tem rodada de Sul-Americana, de Libertadores. Eu me delonguei demais. Por hoje eu encerro. A gente vai acompanhar os jogos do dia, a gente vai acompanhar as notícias do dia e amanhã a gente está de volta com mais podcast, tá, gente? Ó, já para todo mundo uma ótima semana, tá? Aproveitem, né? Descansem a mente, né? Descansem a mente, se puderem, né? Se puderem, descansar, pedir para descansar no início de semana é complicado, né? Mas enfim, aproveitem os jogos, aproveitem a semana, se tiver calor, se tiver frio. E é isso. E é isso. Eu vou encerrar. Muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, deixa aquela famosa varal, aquela famosa moral. Valeu demais, um forte abraço e até amanhã. Tchau.